Sejam muito bem-vindos ao curso regular de português para concurso. Na aula de hoje a gente vai ver os pronomes demonstrativos. Eu sou Luiz Mesquita, então sem muita delonga, vamos direto aqui para os pronomes demonstrativos. Esses aqui são os nossos amigos, pronomes demonstrativos. Primeiramente, como já deve estar claro pelo nome, eles são os pronomes que vão tentar demonstrar alguma coisa para você, seja dentro do texto, na estrutura textual, metendo alguma coisa que já aconteceu, uma coisa que vai acontecer, ou fora da estrutura textual, que aí você vai ter que pegar elementos ali para ter certeza. A gente vai voltar nessa ideia, mas pensa assim: este livro, como é que você vai saber que é este livro ou esse livro? Você tem que saber que este livro vai ser sempre perto de quem fala. Então vai ficar claro mais para frente. Mas vamos ver quais são aqui os pronomes demonstrativos. O este, esta, esse, essa, isso, aquela, aquele, aquela, aquilo. Esses aqui são os principais, tá? São os mais utilizados aí pelas bancas. Aí. O, a, os, as, aquele outro, aquele outra, mesmo, mesma, próprio, própria, tal, tais, semelhantes. Tem um outro aqui, outrem, outrem. Então, beleza. Esses aqui são os pronomes demonstrativos. Vamos lá, continuar aqui. Essa tabelinha aqui mostra os principais. Quais são os principais? Este, esta, isto. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Esses são os principais. Por que eles são os principais? Que eles são os mais cobrados. E aí eu fiz essa tabelinha exatamente com o intuito de ajudar vocês a perceber aqui formas de rapidamente decorar e matar. Porque tem três acepções que você pode ter dos pronomes demonstrativos: no espaço e no tempo, que são as formas que vai fazer referência a alguma coisa que está fora do texto, e aquelas que estão dentro do texto, né? E são as textuais, que são as referências textuais, que pode fazer referência a algo que está no passado, já passou no texto, né? Que é a referência anafórica, ou algo que virá no texto, que é a referência catafórica. Beleza. Então, vamos lá. O este, com T, repara aqui no Tzinho. Repara no T, também no T do isto. Repara que no espaço ele está perto de quem fala. Então, para eu falar esta camisa, esta caneta, este relógio, eu vou usar com T para falar coisas que estão perto de mim. Se eu fosse falar com você sobre a sua camisa, eu ia falar essa camisa, essa caneta. Então, já fica claro que o esse no espaço é perto de você, esse, você, essa e isso. Então está perto da pessoa com quem a gente está falando. E diferente do aquele, que aquele está longe, todo mundo, longe de mim e de você. Então é aquela pessoa, aquele, aquela bola, aquela pessoa, enfim, está longe. Então repara aqui que pelo L, o L faz a coesão disso aqui. O L de longe. E o L é importante no aquilo que você vai ver que também é longe, no tempo. Já na acepção de tempo, a gente vê que o este é aqui no presente. Olha o T fazendo a conexão de novo. E aqui o esse é o passado ou futuro recente. A gente vai ver isso tudo em mais detalhes mais para frente, tá? E aquele, ó, passado, futuro longe, é o futuro distante. E agora as referências dentro do texto. O isto é usado para fazer referência catafórica. O isto é usado para fazer referência catafórica, ou seja, isto é importante, estudar português. Estudar português que é importante. Então, é uma referência a uma coisa que vai vir. Isto é importante. O quê? Estudar português. Então, isto vai fazer referência ao estudar português. E assim como o anafórico, repara o azinho falando do anafórico, que vem antes, estava entediado. Esse foi o problema. E eu estava entediado. E aquele? O aquele, quando entra, ele faz referência aqui, ó.
geralmente tem dois. Pelé e Maradona foram sensacionais. Este, quando pega o de perto, e aquele, quando vai lá no de longe. Beleza? A gente vai ver isso tudo em mais detalhes na sequência. Agora vamos lá. Primeira acepção aqui é a questão do espaço. A gente está vendo o pronome demonstrativo no espaço. Então, repara aqui que eu fiz aqui, botei aqui um volante no carro, como se eu estivesse dentro do carro dirigindo o carro. Eu estou segurando esse volante. Então, esse volante está perto de mim. Então, é este volante, porque ele está perto de mim. Tudo que está perto de mim é este, com T. Beleza? E aí, aqui do lado, tem a minha filha que está passeando comigo. Então, aqui, ó, é esse porta-luvas. Por quê? Porque está perto dela. Se eu falar, pega dentro desse porta-luva alguma coisa, ela vai, abre o porta-luva porque está perto dela. Então, beleza. Porque esse é junto a você. Então, não tenho o que dizer. Esse, aí eu tentei fazer aqui uma cacofonia aqui para tentar ajudar. Ó. Esse, você. Mas eu acho que o mais forte aqui é esse este perto. Então, perto de mim, este. E aquele é também outro que é mais fácil também. Porque aquele é o que está longe dos dois. Olha aquele carro na rua aqui. Esse carro na rua está longe tanto de mim quanto da minha filha, que eu tô dirigindo aqui, segurando o carro. Minha filha está aqui no banco de carona, perto do porta-luva, e o carro está lá longe. Olha o carro aqui. Então, é aquele carro. Então, ele está longe de nós dois. Utilização disso também, que tem essa mesma ideia dentro de um texto corporativo. Esta secretaria, lembra com T, está perto de mim. Esta secretaria é a minha, eu estou respondendo, responderá a essa secretaria, ou seja, estou respondendo para outra pessoa, essa secretaria, via e-mail. Então, esta secretaria, minha secretaria, responderá a essa secretaria, a sua secretaria, via e-mail. Beleza? Então, essa é a acepção do tempo. Então, vamos lá. Os pronomes demonstrativos agora no tempo. Aquela ali foi o espaço, né? Agora vamos falar deles no tempo. Repara aqui na tabelinha o presente. Presente é onde a gente está hoje, né? O momento que estamos hoje. Então, no presente, a gente vai usar sempre o este. Usa o este, tá bom? Agora vamos lá. Tem o presente, tem o futuro e tem o passado. Quando é o recente, passado e futuro recente, a gente vai usar o esse. Repara que ele está bem perto do presente. Está perto do presente. Então, por isso que é o passado e um futuro recente. Beleza? Então, vamos, por exemplo, do este, por exemplo, que eu esqueci de dizer. Neste verão, viajarei com a família. É um verão no qual a gente já está. Já estamos nesse verão. Então, é o presente, tá bom? E agora o esse. Nesse inverno, fará muito frio. É um futuro recente, é um inverno que vai vir agora. Não é um inverno daqui a 2 anos, 10 anos. Não, é o inverno agora, é o inverno recente, é o inverno que virá. E o aquele, repara que ele está bem longe do presente. Por quê? Porque o aquele é esse. Lembra do L de longe? É isso, ó. O aquele é o L de longe. Então, naquele tempo, a gente se divertia muito. É um passado remoto, geralmente nostálgico. Olha, a gente se divertia tanto naquele tempo. Então, basicamente é isso, pessoal. Ó, matando aqui que o T de este, um presente, você já praticamente matou tudo, porque o L é longe. Então, ou seja, passado distante. E o esse fica aqui no meio do caminho, o passado e um futuro recente. Beleza? Isso aqui é autoral, isso aqui você não vai ver em lugar nenhum, a não ser que comecem a copiar a partir de agora, tá? Vamos lá. Primeira questãozinha aí de pronomes demonstrativos. Lembra sempre, texto eu não leio agora, eu só leio se a questão demandar. Quanto ao uso de este, utilizado por Mafalda, no primeiro quadrinho,
pode-se afirmar que, letra A, vamos primeiro achar o este, né? Aqui, ó. Vamos ver este novo livro de histórias. Olha só, por que ela está usando este? Ele está na mão dela. É este livro. Repara que ele precisou recorrer a uma figura gráfica fora do texto para mostrar que o este está perto do livro. Por isso que não é dentro do livro, do texto que se faz essa referência normalmente, quando se fala em espaço, fala em tempo. Alternativas. Foi utilizado de maneira incorreta. Não, foi usado de maneira correta. Este está aqui na mão dela. Está correto por se tratar de um processo de coesão anafórica. Lembra, a gente vai falar mais detalhes, mas anafórica é algo que já foi dito e é dentro do texto. Então, a questão está errada aqui, tá? Errado, e aqui também está errado, porque foi correta. Está correto por se referir a um objeto que está nas mãos de Mafalda. Perfeito, perfeitinho. Causa ambiguidade, deixa o texto incoerente. Não tem ambiguidade nenhuma aqui. Ó. O livro está na mão dela, então vou ver este livro. Tem outro livro. Se tivesse outro livro, a gente poderia ficar em dúvida. Se tivessem 2 livros que estivessem perto dela, a gente teria alguma ambiguidade aí, mas não é o caso. Promove coesão referencial. Promove coesão referencial endofórica catafórica. Endofórica é que é dentro do texto. Catafórica que é referente a algo que vai vir dentro do texto. Então, assim, não é. É só para explicar o que é, mas nesse caso aqui não é. Ela usa o este por ser um livro que está em suas mãos. Então, a resposta, gabarito, letra C de casa. Vamos lá, questãozinha um pouquinho grande. Vamos ler rapidinho aqui. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro. Cadê a minha caneta? Saia desse livro com as mãos para cima. Olha só, repara aqui. Um rapaz está falando no megafone, inclusive ao contrário, né? E aí, com alguém que está com um livro nas mãos. Então, ele usou certinho o esse, porque o livro está perto da pessoa com quem estou falando. Então, vamos lá. Quanto à palavra desse, assinale a alternativa correta. Contém um pronome demonstrativo, bonito, foi usado corretamente, sim, visto que o livro está perto da pessoa com quem o homem fala. Nada mais a tirar nem colocar nessa questão. Letra A, beleza. Agora vamos ver os erros das próximas. Contém um pronome indefinido. Não tem nada de indefinido. O livro está ali, está tudo definido certinho. Não existe nada para ter dúvida ali, para botar alguma indefinição ali. Contém um pronome possessivo. Só se fosse o livro, teu livro. E também não é o que está sendo dito. Isso é um pronome possessivo. Pronome reto, pessoal, pronome reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esquece isso. Pronome relativo também todo mundo já bateu muito, mas ainda assim pode ter dúvida. Mas de qualquer forma, ele refere-se a alguma coisa, geralmente a um antecedente. Então, assim, não é o caso aqui. Posso riscar também, todo mundo já sabe essa questão razoavelmente tranquila aí. Vamos embora. Meu texto, acho que... Vamos lá, continuando pronomes demonstrativos, agora a terceira questão. O texto emprega a forma do demonstrativo este em... Cadê a caneta? Aqui, caneta. Este em. Só este ano. Lembra que quando a gente fala do presente, a gente fala o este. Beleza? Opa, quase não foi. Mas beleza, a gente fala, uso este para falar de presente. Então, questão certinha até agora aqui. Para referir-se a um período atual de tempo. Para um período atual de tempo é o presente. Esse emprego se repete em, então a gente quer a acepção agora de tempo. A gente está querendo a denominação de tempo, tá? O emprego se repete em. Estas vacinas são eficientes.
Vacina é um objeto, né? Provavelmente alguém está com a vacina na mão aqui, mas então não é, seria alguma coisa, referência no espaço, está errado. Este casaco, mesma coisa. João e Maria vieram, mas esta aqui está se referindo a Maria, é uma função anafórica. Este é o resultado a que cheguei. Este é o resultado. Ele pode estar com o resultado na mão ou ele pode ter o resultado mostrando o resultado. Por esse trecho aí gera alguma ambiguidade. Mas, de qualquer jeito, não é momento, não é tempo. Este momento me traz preocupações. Realmente, a gente está falando de um momento, de um tempo. Este momento que estamos passando agora, traz alguma preocupação para o autor, qualquer motivo. Beleza. Letra E, gabarito. Entrar em vigor neste domingo, dia 3, a lei brasileira. O colunista empregou neste por se tratar de, domingo. Então a gente já sabe que é questão de tempo, né? Uma situação de espaço? Não. Uma situação de espaço? Não. Uma situação de tempo, beleza, bonito. Presente, olha, lembra aqui, ó. Ele está falando neste com T, e aqui é o presente com T. Uma situação de tempo também. Passado remoto. Passado remoto a gente usa o aquele. Então, tá errado, pessoal. Gabarito, letra T de casa. Vamos continuar. Vamos lá. Agora a gente mudou a pegada. Mudamos a pegada aqui, porque agora a gente vai falar da referência textual, quando a gente usa o pronome demonstrativo dentro do texto. Geralmente é para fazer uma coesão, geralmente é para fazer uma referência a algo que já foi dito dentro do texto, obviamente, ou algo que virá a ser escrito dentro do texto. Normalmente a gente usa o este, esta, isto, para apontar algo que será mencionado. Esta é a sua missão, estudar. Esta missão veio depois, tá vendo? Estudar. Então, por isso que eu uso esta. Isto é o que importa. Estudar e gabaritar português. Isso importa, o que? Estudar e gabaritar português. Então, o isto geralmente faz uma referência a algo que está sendo dito mais à frente. Assim como esse, por contrário, fala algo que já foi dito, apontam algo que já foi mencionado. Pedro gabaritou o português, deve ter estudado com a gente aqui, ó, português completo. Esse cara é sinistro. Esse, porque eu uso esse, porque Pedro já foi dito aqui, ó. Esse cara é sinistro. Bom, dinheiro, sucesso e prestígio. Isso fala de dinheiro, de prestígio e de sucesso. Tudo isso, tudo é sim, isso tudo é sim importante. Então aqui, isso, além de fazer uma referência anafórica, algo que já foi dito, ele é resumitivo. Ele vê que isso traz o caráter inteiro do dinheiro, sucesso e prestígio. Então vamos embora. Aí aqui, vamos lá. Como é que decora isso? Gente, eu não consigo decorar isso. Isto é anafórico, isto é catafórico. Ai, meu Deus do céu, eu vou esquecer isso na prova. Vamos lá. Como eu fiz para aprender isso, para não esquecer nunca mais. Eu fui direto para o abecedário. Aqui, ó, lembra que o A vem antes do C. Assim como o S vem antes do T. Então, eu tenho duas aqui. Esse e o este, tá bom? Beleza. Vamos lá. Qual que vem antes? É o S ou o T? Aqui, ó, o abecedário, R, S, T. Esse vem antes. Então, se vem antes, qual que vem antes também? O A ou o C? O A. Então, assim, ó, é a função anafórica. Olha que legal, anafórica. O esse que veio antes fala do A que veio antes. Vai ficar mais legal ainda. E esse daqui, obviamente, fala da catafórica. Tá bom? Beleza. Só que olha como fica ainda mais legal. O anafórica, por vir antes, fala de algo que veio antes no texto. Já o catafórica fala de algo que veio depois. Obviamente, porque ele veio depois no abecedário. Então, repara.
o S vem antes do T, o S vem antes do T, sim. Então o A vem antes do C, e por isso o anafórica fala de algo que já veio antes no texto. Tá bom, pessoal? Então por isso que o isto é importante estudar e gabaritar português, faz uma referência catafórica, porque está falando algo que vem depois. Já isso aqui, nesse caso, tudo isso é importante, prestígio, sucesso e dinheiro, então é algo que veio antes. Então, olha só, o Azinho e a anafórica vem do S, veio antes. Então, beleza, já baguncei muito o slide. E agora, por que estrategicamente, pessoal, eu decidi não falar, por enquanto, ainda do aquele? Porque é exatamente isso. Porque eu não quero só que aluno meu decore. Ah, eu vou decorar isso daqui, vou saber isso e vou partir para a briga. Sempre que vier isto, o T vem depois do R, por isso é função catafórica. Não necessariamente, pessoal. Quando entra o aquele, o jogo fica um pouquinho diferente. Vamos lá. O aquele. Aquele, aquela e aquilo apontam para um antecedente mais distante. E essa construção, normalmente, ela vem junto com o este ou esta. Vamos lá. Exemplo. Pelé e Maradona foram sensacionais. Repara que este está falando de Maradona. É o mais perto. Este era argentino. E aquele era brasileiro. Quem é aquele? É o Pelé aqui, ó. Então, não dá para falar simplesmente que o este aqui tem função catafórica, quando a própria norma da gramática prevê casos em que o próprio este remete a algo que veio antes. Então você não pode ser simplesmente falar, ah, sim ou não. Olha, a regra é essa. Lembra daquilo que eu te falei? O S vem antes do T, o A vem antes do C. E por isso que a função anafórica fala de algo que veio antes e o referente geralmente é o esse. Assim como o T vem depois do S e por isso que fala da função catafórica, que catafórica vem com C, que começa depois do A. E por isso remete a algo que vem depois. Isso é a regra, tá bom? Mas tudo pode mudar. O autor do texto que decide se ele quer fazer antes ou depois, tá bom? Se ele quer usar este para fazer uma referência anafórica. É dele, tá? Grave isso, mas tenha ressalvas. Que a gente vai fazer questão e a gente vai ver aí. Beleza. Agora voltamos para a tabela e ver como ela fica mais clara para você e ver se você acha devido fazer o devido print aqui para ela. Por quê? Este, esta e isto, com T, fica no espaço perto de quem está falando. No tempo, é do tempo presente. E texto vai falar sobre, vai fazer a referência catafórica. Isto é importante, estudar português. Beleza? E o esse? Aí você faz uma cacofonia aqui. Esse, você, no espaço de tempo, é quando eu estou falando algo que está perto de você, eu vou usar esse. Essa caneta que está com você. E quando é no tempo? É um passado ou um futuro recente. Esse recente. Lembra sempre daquela tabelinha lá, daquela linha do tempo. Presente aqui, com isto, o passado e o futuro próximo com isso, e o futuro longe com aquilo. Beleza? Vamos lá. E aí sempre com esse fazendo a função anafórica, afinal o S vem antes do T. Agora aqui, o L. Aquele, aquela e aquilo. Estão sempre longe. No tempo, no espaço, está longe das duas pessoas com que se fala. No tempo, é um passado ou um futuro longe, é um longínquo, é distante. E aqui no texto ela fala, olha, o este vai falar de Maradona e o aquele vai falar do mais distante, lá do Pelé. Beleza? Então, a tabela está aqui. Acho que ela consegue resumir bastante, já consegue te dar uma tranquilidade aí para a prova, para decorar próximos assuntos. Bom, próximo assunto aqui são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, outros, né?
são outros pronomes demonstrativos sem ser o esse, este e aquele. E também são relevantes, apesar de menos, mas eles ainda são relevantes que caem na prova. Então vamos lá. As palavras o, a, os, as também podem ser pronomes demonstrativos. Quando? Geralmente, quando antecedem um pronome relativo ou a preposição de. Então, usualmente é antes de que ou de. Você vai ver o a e o o, seguido ou não de s, né? Mas o mais fácil para você decorar isso é quando ele tem função de aquilo, isso, aquilo. Você vê que isso e aquilo é indubitavelmente pronome demonstrativo, porque está demonstrando alguma coisa. Aquilo, isso. Mas vamos lá, exemplos. Aqui eu acho que vai ajudar a matar. Entre as cuecas, comprei a de algodão, comprei aquela que era de algodão. Entre as cuecas, comprei as que eram de algodão. Comprei aquelas que eram de algodão. Aquelas. Quero o que estiver em promoção. Quero aquilo que estiver em promoção. Olha aqui o antes do que, Fernando. Olha aqui antes do que. Olha aqui antes do de. Sabia que devia estudar, mas não o fiz. Mas não fiz isso. Então, olha só. Você não fez isso. Você, quando substitui por isso, deixa óbvio que isso é um pronome demonstrativo. Ah, mas não está antes de que e de. Por isso que a gente fala que geralmente, mas tem casos que não precisa, que já está óbvio. Ela parece legal, mas não o é. Mas não é isso. Repara que aqui ele não precisa nem concordar, ele não vai nem concordar com ela, né? Ela não é legal, ela não é isso. Então, beleza. Outros pronomes demonstrativos ainda são os tais, semelhantes, tal, próprio, mesmo. Então vamos lá. Não diga tais ou semelhantes besteiras, não diga estas. Quando a gente consegue mudar por estas, a gente vê nitidamente do que se trata de um pronome demonstrativo. Afinal, estas, ué. Sei que está triste, mas não diga tal, mas não diga isso. Não diga isso. Ele próprio se demitiu. Isso aí, geralmente, você fica em dificuldade. Como é que eu vejo o que é próprio? Próprio aqui, pronto, eu dou para você. É pronome demonstrativo. Ele em pessoa, sozinho, valor reforçativo, está reforçando que ele mesmo se demitiu. Ele pediu demissão. Eu mesmo cozinho a comida. Eu próprio, eu em pessoa, eu mesmo cozinho a minha comida. Outro pronome demonstrativo. Está demonstrando que eu mesmo a comida. Aqui eles são bem parecidas, né, as utilizações. Aí vem aqui o mesmo com um pouquinho diferente. Cozinho do mesmo modo que minha mãe. Aqui poderia dar alguma dificuldade com advérbio e tudo mais. Mas não, esse aqui é o mesmo modo, da mesma maneira. Então, o modo ok, mas o mesmo é um pronome demonstrativo. Então, pessoal, é isso aí. Essa é a teoria sobre pronome demonstrativo. Agora vamos continuar com questão aqui. Vamos lá. De novo, figurinhas aqui, textinho e tal. Vamos direto para a questão. O pronome demonstrativo, eu já falo da nossa aula aqui, está inadequado por ter função anafórica. Beleza, primeiro a gente precisa achar, não é está, né? É esta, desculpa. Ó poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e angular a imaginação. Aniquilar aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Ou seja, ele está falando que a TV deixa o pessoal alienado. Enfim, ideologias à parte. Vamos lá, a gente está querendo saber o esta. O que o esta é? O pronome demonstrativo esta. Por que ele é usado?
Inadequado em função anafórica. Anafórica é quando está falando de alguma coisa dentro do texto. Repara que ele está falando de uma tigela, o Calvin está falando de uma tigela que está na mão dele. Ele só usa o esta porque está perto dele, perto de quem fala. Então, questão errada. Se o cara fosse decoreba, ele viria esta, com T, né? Vai fazer função catafórica. Ah, então a questão está errada. Você colocaria o gabarito certo, mas chutaria na coisa errada. Acertaria a questão? Acertaria. Mas não pelo motivo correto. Vamos lá. Próxima questão de pronome demonstrativo. Analise e preencha as lacunas da assertiva a seguir, com os pronomes demonstrativos. Senhor diretor. Então volta para a escrita, uma redação corporativa. Senhor diretor, ou seja, sou eu respondendo ao diretor. Em resposta ao memorando tal, memorando daquela diretoria, da diretoria que está longe de nós dois, mas eu estou falando com aquela diretoria. Então, eu estou falando com essa diretoria, estou falando da diretoria que está para lá. Estou falando, olha, essa diretoria, tá bom? E não tem muito... Quero comunicar que esta chefia está perto de mim, esta chefia é meu departamento, e esta chefia não é responsável por, aqui, aí vamos lá, irregularidades que Vossa Senhoria se refere. Então, se o diretor está se referindo, é dele, são irregularidades dele. Então, são essas irregularidades. Essas irregularidades. Então, a gente tem essa, esta e essas. Essa e esta e essas. Aqui, gabarito, letra C de casa. Vamos lá. Próxima questão, pronomes demonstrativos. Essa daqui é muito fácil. Você vai ver por quê. O homem e a mulher estavam sonhando. Então, eu tenho duas pessoas aqui, o homem e a mulher. Então, primeiro que eu começo. Quem está mais perto é a mulher. Então, eu vou usar esta. Quem está mais distante? O homem. Então, vai ser aquele. Eu não preciso... Eu posso ir direto para a questão aqui e já vou ver que a letra é. Mas vamos lá. Aquele, porque foi promovido. Promovido, masculino. Então, o homem foi promovido. Então, primeiro é referente ao masculino, aquele, para se referir ao mais distante. E esta vai sempre falar da mais perto e está no feminino porque é mulher. Então, esta por ter recebido um aumento. Então, esta está feliz, mulher está feliz por ter recebido um aumento, e o homem, aquele, que é o primeiro, que é o antecedente mais distante, ter recebido um aumento, por ter sido promovido. Beleza. Gabarito, letra E. Próxima questão de pronomes demonstrativos. Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado possa ser classificado como pronome demonstrativo. Então, a primeira preocupação que a gente tem que ser se ele consegue ser substituído por isso, por aquilo. Eu vejo que todos aqui não são daquela forma óbvia que a gente sabe que é esse, este e aquele. Quase todos servem para isso. Quase todos. Quem? Qual todos? Eu não sei. Pronome indefinido. Mesma coisa. Traz algumas fotos de Lígia. Quais fotos? Não sei. Tudo aqui indefinido. Indefinido. Pronome indefinido. De certo, uma mulher elegante, como Lígia. Certo? Uma mulher. Aqui é um artigo indefinido. Artigo indefinido. Deus nunca me abandonou, nunca abandonou a mim. Então, nunca me abandonou é um pronome pessoal, oblíquo, átomo. O leitor termina sem saber direito aquilo que aconteceu. Repara aqui, olha o quezinho marcando o posterior ao o. Aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu. Então, eu troquei por aquilo, coube na frase certinho, pronome demonstrativo, beleza, letra E, vamos para o abraço. E, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!